Olá, tudo bem? No dia 14 de novembro, no sábado, acontece o Dia Mundial do Diabetes. Então, essa semana eu vou estar postando alguns vídeos com o tema de educação em diabetes. Mas vamos começar hoje, no primeiro dia da semana, entendendo a diferença do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Sim, existem outros tipos de diabetes, diabetes gestacional, diabetes tipulada e etc. Mas eu vou me ater a esses dois tipos, que são os tipos que mais ocorrem, né? Que são mais comuns e que o pessoal causa muita confusão entre um e outro. Ok, então vamos começar entendendo o que é o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ok? Onde o nosso corpo deixa de reconhecer as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina no corpo humano. O sistema imunológico passa a enxergar essas células, né? Vamos falar de uma maneira bem simples, como um agente agressor, como se fosse um vírus, uma bactéria, algo que não devia estar lá, que tem que ser destruído. Então, o sistema imunológico cria anticorpos contra essas células beta-pancreáticas e começa a destruir essas células. Estima-se que quando o paciente tem o diagnóstico, a destruição das células beta já vinha acontecendo há pelo menos 6 meses, 1 ano antes. No momento do diagnóstico, normalmente o paciente ainda tem ali cerca de 10% das células produzindo insulina, tá? É o que leva a gente àquele período de lua de mel ali no início do diagnóstico, mas isso a gente fala num outro momento. Então, vamos repetir para ficar bem entendido. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Ela pode acontecer no indivíduo recém-nascido, numa criança, na primeira infância, no adolescente, no adulto jovem, ok? Essa é a característica do diabetes tipo 1. Não é porque comeu muito doce, não é porque estava acima do peso, não é porque o avô tem diabetes tipo 2 que a criança teve diabetes, enfim. É uma doença autoimune, ok? Estamos bem entendidos com isso? Isso é muito importante, porque muitos pais, principalmente no início do diagnóstico, que é muita informação, não entendem muita coisa, passam por umas situações muito desagradáveis, né? Que as pessoas, às vezes não por mal, mas olham para aquela criança aplicando insulina, com aquele olhar de piedade, olha para a mãe e fala, nossa, mas é tão novinho, o que aconteceu? Você deu muito doce para ele? Né? Joga lá a culpa para os pais. Então, pais de crianças diabéticas, vamos tirar o chicote das costas. É uma doença autoimune, como um hipotiroidismo, como um lúpus. Não, você não causou isso no seu filho. Enfim, aconteceu porque estava ali, tinha que acontecer. Essa pessoa tem um diagnóstico de uma doença autoimune. Ponto. O diabetes tipo 2, sim, ele tem esse fundo genético. O meu avô teve, a minha mãe tem, então eu tenho uma maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2. Normalmente o diagnóstico acontece depois dos 40 anos de idade. Hoje em dia, a gente tem observado um aumento de diagnóstico de diabetes tipo 2 em pessoas mais jovens, mas isso está associado ao estilo de vida, à obesidade, ao sedentarismo, ao estilo de alimentação, certo? Mas antigamente a gente via pessoas mais de idade abrindo o diagnóstico do diabetes tipo 2, que é uma questão de envelhecimento natural, somado à propensão genética e etc. Mas sim, o diabetes tipo 2 está sim associado a maus hábitos de vida, tá? E não é uma doença não é uma doença autoimune como diabetes tipo 1. O tratamento, o diabético tipo 1, necessariamente ele precisa ser insulinizado. Ele não produz mais o hormônio, então ele precisa repor esse hormônio de forma externa, né, com a aplicação da insulina. Já o diabético tipo 2, aí vai a critério de cada médico, de entender como está o corpo desse paciente,
Quais outras patologias esse paciente às vezes já trata, às vezes é cardíaco, às vezes tem uma dislipidemia, que é o colesterol alto, enfim. Mas normalmente no início o paciente vai usar algum antidiabético oral, que são os comprimidos para sensibilização do corpo à insulina, porque esse paciente produz insulina, mas às vezes o corpo não consegue utilizar da forma correta, ou já produz, às vezes o paciente produz a insulina, mas o corpo não consegue utilizar da forma correta, né? Tem uma resistência à ação da insulina, ou ainda já produz uma quantidade menor do que é necessário para metabolizar toda a glicose que chega ali no sangue desse paciente. Em algum momento do tratamento do diabetes tipo 2, pode haver a necessidade de insulinização, tá? O paciente associar ao uso de insulina a algum comprimido, algum antidiabético oral, ou o médico pode entender que vai passar a fazer uso apenas de insulina, mas não quer dizer que esse paciente deixou de ser diabético tipo 2 e passou a ser diabético tipo 1. Não. É só por alguma razão houve a necessidade dessa insulinização, ok? Pessoal, se ainda ficou alguma dúvida, eu tentei falar de uma maneira rápida, direta aqui e simples, mas se ainda ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui pergunta, pode me chamar no direct que eu vou ter prazer em responder. E podem me trazer também os temas que vocês gostariam que eu falasse essa semana, ok? Um beijo!